Que a vontade foi na secretaria pagar a aula, aquela aula que é tão ruim que dá vontade de devolver o dinheiro. Eu lhe perdoo por quê? Me perdoo porque tem caras muito mais gabaritados que eu que relatam a mesma coisa, né, cara? Que tem um dia que a aula é uma merda. Então, pô, eu não gosto de ficar olhando solução de exercício antes, que perde emoção. O cara já é tão repetitivo a vida do cara, né? Explicar a mesma coisa ano após ano. Então, eu acho que é legal, assim, quando tu pega uma questão que tu ainda nunca fez, você vai fazer pela primeira vez e tem gente vendo, né? Dá friozinho na barriga, é gostoso, adrenalina. E aí eu costumo fazer isso, né? Na hora de fazer exercício, eu não costumo ficar olhando. Já tive problemas com isso algumas vezes. E aí, esses dias fui resolver uma questão de geometria. O cara pegou um cubo lá e tirou uma piramidezinha de cada ponta do cubo, de tal forma que o volume do cubo ficou reduzido a 5/6 do volume original. Aí ele pede a relação entre a aresta lateral dessa pirâmide e a aresta do cubo. É tranquilo assim, entendeu? Tu faz ali um pitágorazinho aqui, uma coisinha ali, só que às vezes, né, foi demorando. Eu fui ensinando coisa que não era preciso, o quadro foi enchendo, e terminei a questão, mas né, fiz um caminho muito chato, muito demorado, arrebentei com 40 minutos da aula. Mas tudo bem, perdoei, já passou. Agora vocês pegam na veia, né? Às vezes o cara dá uma aula que o cara sai da aula, porra, que legal, cara. Pode ninguém ter entendido nada, mas o cara acha que pegou na veia. Ah, legal, sentiu um clima legal. Uma das aulas que a galera mais assiste e elogia lá é o do capacitor. Naquele dia, de repente, eu estava inspirado. Já dei aulas boas e ruins de capacitores. E espero que essa encaixe mais uma vez. Eu te contei meu contato primeiro com o capacitor, do João. Ele carregava o capacitor, descarregava em mim. Ah, é verdade. Pois então, a história começa assim, ó. O símbolo internacional de capacitor são duas placas paralelas ali, ó. Esse é o símbolo internacional. Símbolo. Porém, se eu fosse representar um capacitor realista, seria importante te mostrar que essas placas, elas têm um volume, ó. Elas estão próximas uma da outra, mas não se encostam. Pelo contrário, entre essas placas a gente bota um material isolante para garantir que carga elétrica não vá fluir de uma placa para outra. Esse capacitor que eu acabo de desenhar para vocês é chamado de capacitor de placas planas. Então é o símbolo de capacitor. E esse capacitor já é um capacitor desenhado mais realisticamente, chamado capacitor de placas planas. É um nome justo? Justo. Duas placas planas, de placas planas. Por que foi tão marcante capacitor para mim? Porque o João botava isso aqui na tomada, uma placa ficava positivamente carregada e a outra ficava negativamente carregada, já com os opostos. Depois que ele se agachava na tomada e carregava o bagulho, ele tirava da tomada, a carga continuava ali. Ou seja, os 220 volts da tomada antes agora estão aqui entre esses dois pedaços de fio. E o animal sai correndo pra cima de mim com o fio desencapado lá. E descarregou algumas vezes. Então chega lá, porra, João, tá louco? O cara era fora da casinha. Então tu vê, né, cara, a sorte, como eu disse, é que ele era um pouco mais pesado que eu, conseguia correr um pouquinho mais rápido, só tomei uns 2, 3. Depois eu contei, eu acho pra vocês, que eu tava um dia, deu um problema no transformadorzinho meu lá. Antes de levar no técnico, eu sempre dou uma abridinha, né? Às vezes é um fusível de 5 centavos, o cara te cobra 300 pila. Aí eu abri, fiquei mexendo fora da tomada, que eu não sou louco, só apareço. Aí de repente, pá! Pô, que merda é essa, cara? Pô, tá fora da tomada. Fui olhar, tinha lá um capacitor escrito 400 volts. Não é assim, não é letal, mas eu, pra garantir, será que é isso mesmo? Eu botei, pá, é isso. 400 volts. Por que um capacitor de 400 volts? Porque eu vou ter que armazenar um pouquinho de energia naquele aparelhinho. Resumindo, o que um capacitor faz? Armazena energia. De que tipo? Elétrica. Armazena energia. Então é uma pilha. Não porque um capacitor ele libera energia quase instantaneamente. Plá! Em microsegundos. Milissegundos quando demora. Já uma pilha não, né? Se uma pilha demorasse isso para desgastar, pelo amor de Deus, né, cara? Tem que se associar a uma empresa de pilha. Tu bota a pilha, dependendo do tipo de aparelho, pode durar mais de um ano ali, vai usando aos pouquinhos a carga, né? Então, ó, capacitor, tu já sabe o símbolo, tu sabe qual é o mais clássico de todos, e tu já sabe para que serve. Armazenar energia. Então é uma pilha. Não, qual é a diferença? Capacitor instantâneo. É a descarga de um capacitor instantâneo. Pá! E a da pilha é lenta.
Essa é a diferença drástica. Para ter uma noção, a moto mais rápida do mundo, há um tempo atrás, há uns 10 anos atrás pelo menos, de acordo com o meu Harley, era uma moto abastecida por energia elétrica através de capacitores. Ela fazia de 0 a 100 em 1,2 segundos. Não, assim, na verdade, se tu for olhar, tu nem diz que é uma moto. Né? Tu olha assim, não é uma moto. Na verdade, é uma tripa comprida com um sujeito amarrado em cima. Né? Porque se tu amarrar o sujeito, ele vai ficar e a moto vai. Né? Então, imagina, de 0 a 100 em 1,2 segundos. As motos, né, a combustão interna aí que se vende aí, os caras que têm dinheiro, faz de 0 a 100 em 3, 2,8 se for a top. Então, imagina, 1,2 segundos, cara, tu tem que fazer uma força no guidão para te segurar maior do teu peso. Certo? Então, o cara amarra o sujeito lá, aperta o botão, dispara o capacitor no motor, né, o cara quase desmaia provavelmente e bateu um recorde. A ideia é essa. Hoje já deve ter batido esse recorde, tem doente pra tudo, entendeu? O cara tem dinheiro, não sabe o que fazer com dinheiro, vou construir uma moto que bata recorde. É isso aí. Ô pessoal, tu vai escutar muito agora no final do ano esse negócio. Porque o capacitor ele tem um barulhinho quando ele está carregando. Aí na hora de descarregar dá um barulho grande também. É o flash da máquina fotográfica. Como é que o cara tá lá com uma pilha lá de, sei lá, 12, 30 volts e no flash dele tá atuando 900 volts? É, cara, o flash de uma máquina fotográfica para brilhar daquele jeito tem que ir 1000, 1300 volts em cima da lâmpada. Capacitor. E tu isso exatamente, tem que ser, né? Ele vai ficar, se for um profissional, imagina quantas flechadas, né? Durante o dia. Plá, plá, plá. Se o cara tivesse que trocar o capacitor toda semana, ia ser caro isso aí, né? Aliás, gente, existem capacitores que a Celesc tem que instalar na rede elétrica para deixar a rede elétrica mais eficiente. Tu vê, não é que ele pode sim, pode aumentar a DDP. Tu primeiro armazena aos pouquinhos energia nele, na hora que a DDP estiver bem alta, tu descarrega ele em cima, é isso mesmo. Então com uma pilha de 3 volts, tu consegue disparar um flash de 800, 900 volts. Essa é a ideia. A pilha vai gastar mais, né? Ou seja, eu não sei se vocês são um pouquinho mais novos que eu, mas a minha primeira máquina fotográfica digital era aquela pilha normal mesmo ainda. Cara, era, sei lá, não dava de tirar 30 fotos, tinha que botar uma pilha nova. Hoje o celular, né, cara, o cara nem se preocupou com isso, bota na tomada, carregou, mas gastava, eu lembro de sofrer muito. Meu pai me dava um brinquedinho elétrico. Pilha era muito caro, entendeu? Então tu brincava 1, 2 vezes, tem que esperar um mês que vem pra brincar de novo. Desfibrilador, imagina, tem uma bateriazinha pequenininha, tu precisa dar uma pancada no coração do cara para o coração voltar a pulsar no ritmo certo. Tu vai ter que acumular um capacitor. Para a galera perceber se o capacitor está carregado, saiu a faísquinha, quer dizer que a placa positiva e negativa estão carregadas. Sim, se a pessoa estiver bem e tu usar o desfibrilador, tu pode descompassar o coração. Galera, às vezes o pessoal não sabe, tá? Só para comentar. Esse foi um comentário muito legal. Quando a pessoa tem um infarto, a maioria das pessoas pensa que o coração para de bater. Ele bate muito rápido. Não, na verdade ele pode bater ou muito rápido, ou mais devagar, ou arritmicamente. Ele tem um ritmo certo, né? Se tu pegar uma pessoa e extirpar o coração dela instantaneamente e botar ele em cima da mesa, ele vai ficar 1 hora, 2 horas pulsando fora do corpo da pessoa. Ele tem memória muscular, ele continua pulsando fora do corpo da pessoa. Num transplante, se a galera do transplante é ágil, o coração chega pulsando às vezes no cara que vai ser transplantado. É bizarro, tu olha o vídeo na internet, parece que é piadinha, mas não é. O coração, quando eu vi o primeiro vídeo de um coração humano pulsando fora do corpo, eu, que fake, fui falar com meu tio na hora. Pô, tio, vi um vídeo assim, acessado. Não, o coração fica pulsando 1 hora, 2 horas fora do corpo. Ou seja, o desfibrilador, o cara, meu Deus, está apagado. Tu escuta o coração do cara, deu alguma coisinha, mas está arrítmico. Ou seja, tu vai dar um choque para ele voltar a pulsar no ritmo normal dele. É quase como um soluço do coração, uma cãibra no coração. E o desfibrilador dá essa ajuda. Marca-passo, tu vê, né? É um desfibrilador que já foi instalado no coração do cara, tem uma bateriazinha embutida debaixo da pele e tem um computadorzinho marcando o passo do coração. Marca-passo. Deu uma titubeada, dá um choque no coração do cara. E se é forte a situação, né? Se o marca-passo é forte, o cara sente o choque. O cara tem que ficar quietinho. Oh, imagina, cara, tem uma maquininha ali, tomara que ela não falhe, né? Certo? Bem bizarro. Bem bizarro. Ó, última. Aquele chicletinho. Aquele chicletinho, plá, viado. Certo? Aquilo ali é o capacitor.
Né? E para finalizar, a arminha do policial, né? O bandido lá, malucão, o cara dá um tirinho, né? Vai 2 fiozinhos e tem um capacitor na arminha. E a paulada é grande. Pega os caras que são bons de aguentar dor e até eles ajoelham e choram. Olha só. Galerinha, já falamos bastante exemplo. Agora vamos ser um pouco mais técnicos. O negócio é o seguinte. Se eu for pegar um capacitor e aumentar a DDP nas placas, o que tu acha que acontece com a carga armazenada na placa? Aumenta. Dobrei a DDP, dobra a carga armazenada, triplicou a carga armazenada. É porque triplicou a DDP. Já que são diretamente proporcionais, quando eu for fazer um gráfico, dá uma reta. Todo capacitor é assim. Todo capacitor, o gráfico V por quê? DDP por quantidade de carga vai ser uma reta crescente. Como é que eu meço a energia armazenada nesse capacitor? Adivinha o que eu vou calcular aqui? A área. Energia, mais uma vez, é área de gráfico. Nesse caso, como é que é a área de um triângulo mesmo? Base, então tem uma carga Q' ali, tem uma DDP V', ou, para não ficar usando o linha, tem uma carga Q naquele momento, tem uma DDP V naquele momento, base vezes altura sobre 2. Ou seja, não adianta saber só a DDP aplicada, também tem que saber a carga armazenada. Aliás, te falei de capacitor, te falei para que serve, mas não te mostrei a definição matemática de capacitância. Definição, a palavra que me perturbava. Capacitância, ou também capacidade, em alguns livros eles chamam de capacidade. É mais comum capacitância. É só tu pegar a quantidade de carga armazenada no capacitor e dividir pela DDP. Isto é a definição de capacitância. Matematicamente é muito complexo? Não. Só que tu vê como é a primeira vez, teoricamente, que vocês estão entrando em contato com isso. É natural a gente, mesmo que a questão seja simples, um capacitor tem carga tal e DDP tal, calcule a capacitância. Se tu nunca fez isso na vida, passa uma semana, tu trava, tu não sabe como fazer. Então temos que nos familiarizar. Obrigado, capacitância. Carga, quantidade de carga é o nome completo. DDP, popularmente voltagem, mas é legal quando fala DDP, diferença de potencial, fica chique. Pessoal, vamos ter que puxar saco de novo. Quantidade de carga, qual era a unidade? Obrigado. E DDP? Volts. E aí, Coulomb por volt, para homenagear o Faraday, da lei de Faraday da aula anterior, então vai ser Faraday. Ou Farad. Em alguns livros tu vê Farad. Certo? Um D ali, ó. Mas pode ser Faraday, pronto. Faraday. Cuidado, gente. Capacitor de 1 Faraday, pela madrugada, ele ia ser maior que essa sala. Existe, professor? Existe, para colocar, né, na rede elétrica, para estabilizar, para deixar ela gastar menos dinheiro público para a energia chegar na tua casa, para tu aproveitar melhor a energia. A gente instala capacitores à medida que as pessoas vão exigindo mais da rede elétrica. Um capacitor do tamanho dessa sala de aula, de 1 farad, tu vê, tem que ser desse tamanho. Quando ele rebenta, dá tremor de terra na região. Por isso que ele não é instalado perto da tua casa. Aquele transformador que tu já viu estourar provavelmente no teu quarteirão, aquilo ali é fichinha perto de um capacitor explodindo. Certo? Por isso que é só em região mais afastada do centro. Você já deu essa aula? Que engraçado, cara. Quando que eu dei essa aula? Mas quando que eu dei essa aula? Faz tempo já, hein? Por que eu dei essa aula, maldição? Tá, olha só. Então me perdoe. Que bom que vocês falaram isso. Posso dar uma agilizada então. Energia, eu aprendi a calcular. Tenho a ideia de capacitância. Isola numa? Obrigado. Quais são as fórmulas que nasceriam? Quero ver de cabeça, sem colar. Beleza, gostei. Vou isolar a carga. C vezes V. Obrigado, amigo. C vezes V ao quadrado sobre 2. Isola quem agora? Isola o V. Vai ficar Q sobre C, tudo bem? Sim. Bota Q sobre C aqui. Q ao quadrado sobre 2C. Energia no sistema internacional é em que mesmo? Joule. Qualquer uma daquelas 3 fórmulas que tu usar,
tu vai calcular quantos joules de energia vai estar armazenado no capacitor. O que é PF? O que é MF? F é perigoso, né? Nano, aqui tem o antes, nano F, PF e FF. Vocês lembram? Micro 10 na menos 6, nano 10 na menos 9, 10 na menos 12 picofaraday e femtofaraday, 10 na menos 15. Como? Pois é, não sei. Valeu! Olha só, esses prefixos micro, nano, pico e femto valem para tudo, tá? É só porque no ensino médio eu nunca vi aparecer pico e femto com outra coisa em física que não fosse capacitor. Às vezes, para falar de molécula, tal, eles podem falar que a distância entre dois núcleos atômicos é tantos picofaraday, picometros, desculpa. Mas são prefixos. Então, se aparecer alguma letrinha dessa, não se espanta. A maioria dos vestibulares fornece o que é o F. Ele escreve lá F, escreve 10 na menos 15. Chegou um momento importante agora. Pode perguntar. NF. Nanofaraday, picofaraday, femtofaraday. O nomezinho não custa, ó. Micro, nano, pico e femto. Femto com M mesmo, tá? Pessoal, para a gente avançar então, já que isso é de certa forma uma revisão sobre capacitores, vamos tratar de uma parte um pouquinho mais interessante. Para a gente poder calcular a capacitância de um capacitor de placas planas, a gente faz o seguinte, ó. Eu preciso conhecer a área das placas. Entende-se que quanto maior a área das placas, mais carga cabe? Faz sentido, né? Só que eu tenho que saber a distância entre as placas. Observa que quanto menor a distância entre as placas, ó, maior a capacitância. Por que será que isso acontece? Eu aproximo as placas de um capacitor e ele fica com maior capacidade de armazenar energia. Os opostos se atraem, uma está positiva, outra está negativa. Quanto mais eu aproximar as placas, mais energia eu vou poder acumular. Só que tem que tomar cuidado. Se eu aproximar demais, a distância entre o positivo e o negativo vai ficar tão pequena que uma faísquinha pode eletrizar, né, o ar, se for ar. Como assim ar, professor? Tu falou que botava um material isolante entre as placas. Ué, mas o ar não é isolante? E é o que a galera usa, é mais barato, tá aí de graça. Então é isso aí, a maioria dos capacitores entre as placas tem ar. Se eu quiser um capacitor mais poderoso, eu posso colocar mica, eu posso colocar um papel e óleo que é usado nos capacitores grandes, como eu citei. Ou seja, a característica do material isolante depende desse valorzinho aqui chamado permissividade elétrica. Agora olha só que curioso, dependendo do livro, o cara vai instruir o aluno a calcular uma capacitância ou de uma forma ou de outra. Classicamente, como eu te disse, a gente usa como material isolante o ar. Ou seja, eu posso ter a permissividade elétrica do ar. Ou seja, eu vou estar calculando a capacitância de um capacitor recheado com ar. Só que, se eu não tenho ar no capacitor, se eu tenho mica, se eu tenho papel e óleo ou qualquer outro material isolante, depois de eu calcular a capacitância do capacitor com ar, eu vou lá e corrijo. E corrijo a capacitância multiplicando a capacitância do capacitor de ar por um valor chamado constante dielétrica. Cuidado, gente, esse K não é a constante eletrostática, 9 vezes 10 na 9. Isso é constante dielétrica e muda de material para material. Constante dielétrica. Pois é, depende de que material. Mas isso aí, essa constante tem que ser usada de uma... Pois é, eu primeiro calculei o capacitor de ar, usei a característica do ar. Aí deu 3 Faraday, um absurdo, estou chutando. Ah não, mas o fabricante não colocou ar entre as placas, ele colocou papel e óleo. Aí eu vou ter que pegar esses 3
farads, achar o K do papel e óleo e multiplicar. Aí é 5 o valor do K. 3 vezes 5 deu 15 farads. Eu acho que a apostila de vocês deve trazer alguma tabelinha com K. Olha ali, ó. A permissividade é 8,89 vezes 10 na menos 12. Alguma coisa desse tipo de cabeça eu não lembro. Deixa eu ver, a apostila deve ter trazido pra gente. Nem a apostila trouxe, meu Deus. O E0. Dá pra carregar um Faraday. Pois é, cara, na verdade, ó, se o cara tem 1 farad de capacitância, para 1 coulomb precisaria de 1 volt. É isso que é um Faraday. Eu consigo 1 coulomb, que é carga pra caramba, com apenas 1 volt. Por que a maioria dos capacitores é pequenininho? Porque para poder obter uma carga grande, precisaria de muita DDP. Cuidado, tá, gente? Apesar do gráfico ser crescente assim, se eu botar 1000 volts num capacitor que eu comprei na Eletroparts pequenininho, vai fritar ele na hora. Queimou na hora, vai ter que trocar. Eu uma vez estava dando uma aula de matemática financeira com a minha calculadora, aí daqui a pouco, pau! Só escutei a fumacinha e o cheiro de queimado. Depois que eu mandei para assistência técnica, o capacitor estourou. Certo? Deu um barulho bem bizarro. Beleza? Então assim, o capacitor tem uma certa voltagem máxima e o fabricante estampa no capacitorzinho. Só para a galera não... Ó, já deve ter visto, parece uma lentilhazinha conectada no circuito. Alguns parecem um cilindrozinho conectado no circuito. Boa parte disso é capacitor. E tem escrito neles, se tu olhar, tem ali escrito 12 microfarad. Está escrito ali 666 nanofarad. Certo? Aquele é do capeta. Ô pessoal, perguntasse o valor do K, né? Na apostila fala, por exemplo, ó, capacitor de vácuo, o K dele é 1. Capacitor de ar, o K é 1,0006. Que conclusão que eu tiro? Que ele ser de ar ou ser de vácuo dá praticamente, e no ensino médio nunca vão exigir esse tipo de ideia. Agora eu botei porcelana, que é altamente isolante entre as placas. Aumentou em quantas vezes a capacitância? 7 vezes. Lá na página 40 tem a tabela da constante dielétrica. Desculpa a demora, cara. Capacitores, só existe capacitores de placas planas? Não. Existem capacitores também de capacete esférico. Que bom que tu perguntou. Capacitor de capacete esférico. E essa fórmula aí da permissividade elétrica da placas planas? Parabéns, garoto, tá explicado? Esférico, capacete esférico. Esse aqui é só para placas planas. Placas planas. Se for um capacitor de capacete esférico, é o único que ele também pode te cobrar a fórmula aqui. Os outros, as fórmulas ficam bizarras e aí só na faculdade. Ó, se eu tiver um capacitor de capacete, vai ser assim, ó. O polo positivo, por exemplo, eu conecto ali, o negativo aqui. Essa região vai ficar com cargas negativas, essa com carga positiva. Quando eu desconectar a bateria, a energia fica armazenada. Galera, cuidado. Depois que eu carreguei o capacitor, eu não vou carregar ele hoje para usar mês que vem. Tu carrega na hora e já usa. Porque o próprio ar ali deixa passar um pouquinho de corrente elétrica e vai descarregando o capacitor aos poucos. Beleza? Ou seja, um desfibrilador, tu não deixa ele carregado o tempo inteiro. Certo? Mas já botou o lote desse? Cara, na faculdade a gente calcula o tempo que demora para carregar e descarregar. É da ordem de 10 na menos 3, 10 na menos 6, é um tempo muito curto. A gente usa uma função exponencial para poder achar isso. Eu já fiz uma questão uma vez na Olimpíada de Física. Um guri me trouxe no passado. Professor, resolve. Era altas questões de capacitor com nível muito além do ensino médio e era Olimpíada de Física, tu vê, deu bastante trabalho para terminar a questão. Mas aqui, no nosso caso, não vai ser muito difícil não. Só para comentar o que o amigo falou, isso aqui é um capacitor. Ele tem a mesma função do outro, só que a fórmula dele não é mais assim. Vai mudar um pouquinho a fórmula. Definição de capacitância, Q sobre V. Como é que calcula a DDP de uma esfera carregada? V igual a K vezes Q sobre D. Vou chamar de D essa distância que a gente pode dizer que é o raio da esfera. Tudo bem para vocês? Isola numa? A capacitância de um capacitor de capacete esférico fica, divisão de fração é a primeira, vezes o inverso da segunda, K, Q sobre K. Vai cortar, né? Q com Q, vai ficar R sobre K. Cuidado, gente, o raio é fácil de perceber que é o raio da esfera.
capacete esférico, maior a capacitância, mais carga eu posso armazenar. Cuidado, esse K não é a constante dielétrica, é a constante eletrostática, o famoso 9 vezes 10 na 9. Constante eletrostática. Eletrostática. Qual é o valor do K para o vácuo? 9 vezes 10 na 9. Newton metro quadrado por segundo. Tu vê, cara, se o amigo não faz comentário, ele acabar esquecendo de falar do capacitor de capacete esférico. Essa não tem na apostila? Então, ó, que bom, melhor ainda não ter na apostila, aí é só pra gente, é VIP, anota ali no cantinho, anota ali, dobrou o raio da esfera, o que acontece com a capacitância? Dobra diretamente proporcional. Pessoal, olha, para se encerrar para o comentário final, é isso aqui talvez que seja o mais importante que eu tenho para te comentar. Se nós formos fazer questãozinha que envolve um capacitor só, não tem muita graça porque eu vou jogar na definição, o máximo que ele vai me perguntar qual é a energia armazenada, eu tenho 3 filhotinhos aqui para escolher o que eu vou usar, essas fórmulas são fornecidas, eu vou te confessar que é muito raro tu usar essa fórmula aqui para calcular a capacitância. Ele te pergunta assim, ó, um capacitor triplicou a área da placa e caiu pela metade a distância entre as placas. O que aconteceu com a capacitância? Aumentou 1,5. Alguém? Vou falar de novo. Triplico. Comparando 2 capacitores de placas planas, o capacitor B tem o triplo da área do capacitor A e a metade da distância entre as placas. Qual é a relação da capacitância do capacitor B com a do capacitor A? 6 vezes maior que o bom raciocínio, garoto. Aqui triplicou e aqui caiu pela metade. Divisão de fração é a primeira. O dobro vezes 3, 6 vezes maior. Essa fórmula é muito mais usada dessa maneira, entendeu? Do que para fazer conta especificamente. Falamos da esfera e agora a parte mais importante. O mais legal aqui é associar capacitores. Associação de capacitores. Associação de capacitores. Ô galerinha, ou eu vou fazer em série, ou eu vou fazer em paralelo. Já viram essa história antes, só que era para resistir. Cuidado! Muitas coisas vão continuar com a mesma ideia, outras vão mudar um pouquinho. Primeira coisa que é anti-intuitiva. Eu vou carregar aquela associação em série ou paralelo, a primeira? Eu vou carregar aquela associação em série. Depois que eu peguei esses polos aqui e coloquei na DDP, essa placa, vamos supor, ficou com 2 cargas positivas. Essa aqui. 2 negativas. Então essa aqui. Porque os 2 elétrons foram para lá, ó, sobrou 2 prótons aqui. Resumindo, se uma carga Q foi armazenada no capacitor 1, uma carga Q2 foi armazenada no capacitor 2 e Q3 no 3, eu posso afirmar por esse raciocínio que a carga Q1 é igualzinha a Q2, é igualzinha a Q3. Quando era resistores, qual era a característica da associação em série? A soma era o resistor equivalente e a corrente era a mesma. Agora o que é o mesmo? A carga que é a mesma, na verdade. A carga é a mesma. Carga. Série ou paralelo aqui primeiro? Série, uma série. Exatamente. Sabe o que mais apavora? Esses capacitores eu vou poder trocar por um capacitor chamado capacitor equivalente. Adivinha qual é a carga armazenada no capacitor equivalente? Cara, todo mundo quer somar. Eu também queria somar. Eu não me conformava que é. Pois é, parece um absurdo. Peraí, eu tenho um capacitor com 1 joule, quer dizer, com 1 coulomb, o outro com 1 coulomb, o outro com 1 coulomb, e os 3 com 1 coulomb. Calma, boa, é para aumentar a DDP. Não aumenta a carga, mas aumenta a DDP. Ótima pergunta. Vou te fazer entender.
Cheguei aqui, descarreguei no João dessa vez para descobrar. 3. O problema, sabe o que é? Essas cargas aqui vão se encontrar com essa, né? Mas essa e essa vão ficar presas porque elas estão isoladas. Essa e essa vão ficar presas porque estão isoladas, só vão se encontrar aqui, né? Concorda comigo? Só sai a carga das extremidades. As outras vão ficar presas nos capacitores. Eles vão se descarregar, mas a carga não vai fluir para o objeto que recebeu a descarga. Ou seja, cuidado, associação em série, a carga armazenada em cada capacitor é a mesma e é igual à carga total, que é anti-intuitivo, perigosíssimo. Sabe como é que eu acho esse capacitor equivalente? Infelizmente não é somando não, é fazendo a soma dos inversos. Cuidado, é sério. Antes era em paralelo, lembra? Ou seja, como é que tu vai gravar isso na tua mente? Vamos continuar aqui então. Aqui tem uma carga Q1. Aqui tem uma carga Q2 armazenada. Aqui tem uma carga Q3. O que vai ser igual em todos eles? A DDP. Em paralelo não mudou, hein? O V1 é igual ao V2, é igual ao V3. Eu vou transformar esses três em paralelo em um único capacitor, chamado capacitor equivalente. Qual é a DDP do capacitor equivalente? É igual. É igual. Quando era resistores, a corrente era a mesma, a DDP era a mesma. Agora a carga é a mesma e a DDP é a mesma. Não mudou muito, né? Concorda comigo? Aqui o risco é esquecer que a carga é igual no total também. Aqui não. A carga no total eu vou poder somar as cargas. Aqui eu vou poder somar as cargas. Mas adivinha como é que eu acho o capacitor equivalente em paralelo? É só somar. É o contrário, é o que eu adoraria escutar. Ah, professor, é o contrário? É. Ou seja, o que é mais gostoso brincar agora aqui? Antes eu gostava de brincar em série, né? Agora em paralelo é mais legal. Porque é só somar. Tudo bem? Vamos ter que fazer exemplo, né, cara? Porque aquelas encrencas que rolavam com vários resistores podem começar a acontecer agora com capacitores. Olha, meu querido, falta bem pouco de teoria. Só que falta um mundo de exercício para resolver. Sim, mais 1 sobre C3, 3 pontinhos. É isso mesmo, galerinha. Eu fiz o exemplo com 3, tá? Poderiam ser 10. Ótima observação. Tem mais com as reticências ali mesmo. Assim, ó, como já é uma revisão, de repente na próxima aula eu posso provar essas fórmulas, mostrar a dedução, para que tu acredite mesmo que é dessa maneira. Mas dá tempo de fazer um exercíciozinho? Quanto tempo eu tenho? Yeah! Me ajuda aí, amigo. Minha voz não é tão grave.